Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 24 de junho do ano de 2020. Hoje, uma data especial. Dia que os cristãos reservaram para prestar um preito de gratidão a João Batista. Hoje é aniversário da União Espírita Mineira. Possamos ser inspirados pelos benfeitores da vida maior que se movimentam para nos acolher, para nos envolver e que a gente possa aproveitar a mensagem no que remonta à orientação para o nosso dia. Nós vamos trabalhar o tema perdão de coração. Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 12. Eu vou ler o trecho escolhido por Allan Kardec, atribuído ao evangelista Lucas, no capítulo 6, versículo 32 a 36. É o item 2 do Evangelho. As palavras são de Jesus. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? Uma vez que as pessoas de má vida também amam os que a amam. Se o bem somente fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá? Dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá? Quando as pessoas de má vida se entreajudam desta maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Agora vamos trazer a reflexão oferecida pelo nosso querido codificador Allan Kardec, que é o constante como item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio. Porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela
expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam as mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física. A assimilação e a repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar senão que numa diferença se deve estabelecer entre eles e os amigos. Se esse preceito parece difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento. A razão cabe estabelecer as diferenças, conforme aos casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É de desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrer-lhes em se apresentando a ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. E, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Queridos amigos, familiares da casa de Kardec, buscamos inspiração em Kardec e Amélie Boudet e todos os representantes do Senhor
na nossa caminhada. Uma vez que estamos abraçando a proposta espírita, hasteamos uma bandeira que tem dísticos como o da liberdade, o da igualdade e da fraternidade. E todos que abraçam esta causa unem-se para juntos carregarmos esse mastro, empunharmos os nossos ideais como metas de vida. Espíritas e cristãos têm o mesmo significado. Seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. Como mestre, como amigo, como aquele que tem autoridade moral, espiritual, amorosa sobre todos. Por isso sua mensagem viaja pelo tempo e sempre quando nos posicionamos de joelhos para ouvi-lo, ela ecoa na intimidade. Porque ela toca o nosso coração. Vai falar de sentimentos, de virtudes, de ternura. E esclarece aqueles territórios que estão sangrando em face ao orgulho que mesmo que disfarçadamente nós alimentamos. O egoísmo em pensar apenas em si. E nestes instantes, sentimos como que uma paz a invadir, cuidando das chagas como remédios, mas ao mesmo tempo como chaves benditas que abrem portais, trazendo oportunidades. Naturalmente, temos os inimigos externos, poderíamos enfocar principalmente os internos. Mas nesta manhã, nós vamos falar um pouco dos externos. Porque algumas vezes se manifestam como adversários gratuitos, perseguidores, indiferentes às nossas limitações, os nossos anseios. Exigem uma cota que nem sempre pode ser oferecida. Alguns antes foram amigos, banqueteavam na mesma mesa, vivemos instantes felizes em outras eras. E em alguns casos, sem um motivo aparente, simplesmente mudam a chave. Passam a caminhar por outras sendas e, como se não bastassem, atiram pedras. Em alguns casos, de forma cruel. Podem ser filhos, podem ser pais, antigos namorados, noivas, companheiros de viagens, do trabalho, em alguns casos, até na tarefa que tem como referência o Evangelho, o Espiritismo. E aí nós nos pegamos muitas vezes questionando: o que fizemos? Quando não conseguimos, queremos muitas vezes movimentar para tentar resgatar a relação. Em alguns casos, o sentimento é aquele da fala popular, dar murro em ponta de faca. Há situações que é possível
redirecionar, dar um novo caminho. Mas em alguns destes, marcas ficam. Nunca como dantes. Mas também há aquelas situações que verifica-se não ser possível. Aí o ingrediente do Evangelho com o Espiritismo diz assim: a luz humana, mas sobre o ponto de vista da imortalidade, um dia será possível. Um frisson surge, uma esperança brota, mas naturalmente imediatistas e passionais, gostaríamos que fosse daqui a pouco. Em muitos casos, face às circunstâncias do mundo atual, a lógica patenteia outra coisa. Então, a gente se depara com situações complexas no mundo. Porque há inimigos que se tornam, na linguagem popular, mortais. Se vacilar, está arriscado puxar o tapete sem nenhum escrúpulo, sem nenhum respeito. Publicamente. Então, costuma-se ter uma postura até de fuga para se evitar um mal maior. Amigos, inimigos, quem não os tem? Alguém pode dizer, eu não. Eu, na minha condição de estudioso, vou me ajoelhar e beijar as suas mãos, reconhecendo a sua grandeza. Mas mesmo assim eu ainda posso fazê-lo desconfiado, porque há os inimigos do mundo espiritual que voltam para o nosso ambiente para cobrar. Você não se recorda, mas pode ter sido nós outros instrumentos para dores cruéis, famílias dizimadas, oportunidades interrompidas, com todo o requinte de indiferença e de crueldade de nossa parte. Não viemos aqui para criar um sistema negativo, para tornar o ambiente pesado. Não. Gênese no Lar, que comunica os projetos da Casa de Kardec, oferece para nós, primeiro, o movimento consolador, depois, acolhedor. Mas em seguida ele vai ser orientador. Porque se não for assim, ele perde o sentido. Então, rapidamente sintetizo dizendo, consolador. Nos acolhe dizendo, calma, você tem um amigo extraordinário. E ele está do seu lado, ele nunca te deixa órfão. O nome dele é Jesus Cristo. Ele não olha para os seus defeitos. Ele vê as possibilidades e alcança as suas conquistas. Por isso que ele sempre vai apostar em ti. Acolhedor. Porque o Espiritismo nos apresenta muitos outros amigos que vêm por bondade dizendo assim, vinde a mim, venham, esse ambiente é muito bom. Vamos estudar juntos, vamos trabalhar. Aí surge novas propostas, outros convívios, que podem inclusive estar dizendo que você está sendo convidado para uma graduação, embora os seus olhos estejam passionalmente presos no passado.
vaidosamente se julgando responsável pela vida dos outros e querendo consertar o mundo. Aí o Espiritismo também é orientador. Ele diz assim: no trabalho com Jesus, você pode atender os inimigos. Começando a observar que eles, na verdade, não são inimigos. Eles são amigos. E costumam ser muito mais amigos do que aquele que dá um tapinha nas suas costas dizendo: tô com você, tamo junto. E daqui a pouco muda de opinião. Quando você escolhe algo que não lhe interessa. Então, eu costumo dizer, na minha insignificância, que na verdade nós não temos muitos amigos. Você tem poucos. Você tem pouquíssimos. E os antigos afirmavam que se podia contar nos dedos. Eles não se manifestam dizendo para você que são amigos. Eles provam. Então, na verdade, amigo é aquele que nos escolhe e prova para nós que amam e por isso dão a vida. Não é você que escolhe amigo. Você os reconhece, então. E os inimigos? O Espiritismo esclarece que um dia eles foram amigos. Porque para ter ódio e indiferença, para te atacar, na verdade é porque de alguma forma um dia ele foi afim. Nós conversávamos sobre os mesmos assuntos, fazíamos as mesmas coisas, possivelmente. E o Espiritismo diz que depois tudo será reconsiderado. E esses dois inimigos vão olhar para trás e falar assim: como nós fomos tolinhos e brigamos por pouca coisa. É a infantilidade, a caminho da maturidade. Naturalmente, ternura não é o que Jesus propõe para que tenhamos com estes, porque a relação perdeu a confiança. E todos nós sabemos que juntar caco depois da desconfiança instaurada se torna tarefa hercúlea e que realmente precisa de tempo. Desconfiança, perder a confiança é uma coisa ainda muito complexa para um mundo de prova e expiação. Mas podemos trabalhar a caridade. A essência da caridade é cuidar daqueles que exigem muito mais do que podemos dar. Bem-aventurado quem valoriza esta tarefa, porque estará bem perto das conquistas virtuosas. O assunto é tão complexo, mas é gracioso, é grandioso. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza. É não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condição. Perdoar de coração. Nesta manhã, trazemos como reflexão 2 atos sublimes quanto ao perdão. O maior de todos, aquele que deu a vida, que fez tudo por nós, e nós o crucificamos. E ele, no momento supremo da dor, em prece, roga a Deus, pedindo perdão,
dizendo que nós não sabíamos o que estávamos fazendo. A tradição cristã repercutiu esta ação durante 2000 anos. E mesmo assim, não nos debruçamos sobre o tema verdadeiramente. Fazemos como quando as coisas são favoráveis, mas diante dos impedimentos, nós costumamos fugir para não enfrentar os próprios limites. Pois geralmente os cobradores, chamados credores, não olham para o teu futuro. Eles observam o nosso passado, mesmo que não saibam. E nem nós mesmos tenhamos consciência do que fizemos. Por isso, por mais que se esforçar, eles estarão, sim, observando os seus impulsos e alimentando animosidades. Jesus deu amor e propôs mudanças. A humanidade reagiu por acomodação ou por rebeldia. Para quê? Por quê? Dar a outra face. E ele o fez com todo o amor do mundo. O Espiritismo no século XX, através da mediunidade evangelizada de Francisco Cândido Xavier, também ofereceu para a humanidade uma lição muito especial. Quando Maria Dolores narra o suicídio de Judas e a descida para resgatá-lo, feita por Maria Santíssima, a mãe daquele homem justo que foi vendido, traído por um dos seus mais próximos discípulos. Ela desce nas regiões inferiores para resgatar o filho de outra mãe e ali configurando a tarefa que todos devemos abraçar. Perdoar a todos. E principalmente aqueles que nos ferirem de uma forma mais profunda. Pois, na verdade, são apenas estes instrumentos dos escândalos que necessitamos passar por eles. Com isto, fica uma reflexão. Perdoar de coração não é aguardar, é agir. Com prudência, com bondade, com ciência, com inteligência, com perseverança, dando a própria vida. O espírito amigo Maria Dolores, através da mediunidade de Chico Xavier, no livro Alma e Vida, traz uma poesia para concluirmos o nosso encontro da manhã, intitulada Perdoa e Serve. A mágoa não te aborreça, nem te conturbe a alma aflita. A frase que seja dita, destacando a sombra e o mal. A terra é uma grande escola, de beleza indefinida, mas por vezes tem na vida a importância do hospital. Quantos amigos encontras de cabeça erguida à frente, sem mostrar a alma doente sobre a forma juvenil? Esse transporta consigo as trevas de ódio violento.
outro guarda o sofrimento, que vem de amarguras mil. Aquela mulher vistosa, de porte belo e perfeito, exibe uma cruz no peito, por adorno de eleição. Mas embora viva em festa, carrega junto a quem ama uma cruz de pedra e lama por dentro do coração. Alma querida, não deixes que a mágoa te busque ou vença. Perdoa qualquer ofensa, seja essa ofensa qual for. Na luta entre o bem e o mal, na construção do porvir, triunfa quem sabe agir, usando a bênção do amor. Seja essa ofensa qual for, operando assim, serás permanentemente discípulo do Senhor, pois do seu coração um dia só brotará amor. Mesmo lutando entre dor, o tributo é alto para esse penhor. Busquemos a oração para que a nossa mente e coração esteja sintonizado com o Cristo Redentor. Gênese no lar, Evangelho no coração. Que possamos sair para as nossas sendas de trabalho, convictos de que, se fomos agraciados com estas reflexões, é porque chegou o momento de oferecermos a essência do perdão.